Olá, bom dia, tudo bem? Como não deu certo a nossa live, então eu estou gravando essa correção de exercícios para vocês assistirem depois. Então a intenção é fazer a correção do exercício do Simple Past que vocês receberam na semana anterior. Então esse era o exercício, vocês tinham 3 questões para resolver. A primeira questão era para vocês simplesmente completarem as frases com os verbos que estavam entre parênteses no Simple Past forma afirmativa. Lembrando que esses verbos são todos verbos regulares. Logo, a sua terminação, na sua grande maioria, é em ed. Alguns em ied e outros apenas de. Conforme a sua terminação. Assim como formos fazendo a correção, eu vou explicando cada um dos casos. No primeiro, vocês têm que usar o verbo to visit, visitar. Então, o verbo visit, my friend yesterday. O que você vai pegar? Apenas o verbo na sua forma básica, sem esse to, e acrescenta ed. Então, vai ficar I visited my friend yesterday. No segundo, o verbo é to open. Então, vai ficar They opened a new restaurant last week. Aqui apenas acrescenta ed. Vamos pontuar bem que apenas acrescenta o ed, porque tem um caso em que os verbos com a terminação consoante vogal consoante duplica a última. Nesse caso, não duplica, porque não é a última sílaba forte, sim a penúltima. Eu digo open. The little boy, o verbo é answer. Então fica the little boy answered your question. The little boy answered. Apenas acrescento o ed. Outro verbo é o prefer. Jonas prefer to travel. Como é yesterday, vou passar esse prefer para o passado. E aí vem o caso do verbo quando ele tem uma ou duas sílabas e termina em consoante, vogal, consoante, sendo a última sílaba forte. Então, ó, CVC, consoante, vogal, consoante. Última sílaba forte ou tônica. O que eu faço? Eu dobro a última letra. Então, eu vou fazer 2 vezes o R antes de acrescentar o ED. Então, vai ficar Jonas preferred. Mesmo tendo esses 2 R's na pronúncia, eu faço como se fosse um R fraco. Eu não leio ele um R forte, como no português. Jonas preferred to travel yesterday. The children, aí o verbo é visit, the new recreation center last week. Aqui é fácil, apenas acrescento ed. Então, the children visited. Visited. Aqui o verbo é want, querer. You wanted. You wanted computer games yesterday. Muita gente gosta disso agora, nesses dias que estamos em casa, né? Jogos de computador. De computador, no celular também, né? Agora, nós temos que colocar
na forma negativa. Esse not terá que estar acompanhado do auxiliar de passado negativo, que é o did. Então, vou dizer did not ou didn't. Então, vai ficar I didn't. E sempre que você usar essa forma negativa, o verbo fica na sua forma básica, não vai ed. Então, vai ficar didn't play. I didn't play basketball last Friday. Eu não joguei basquete na sexta passada. Agora o verbo é love. Como esse verbo já termina em e, o que eu faço é apenas acrescentar o de. Então vai ficar We loved the new coffee shop. We loved the new coffee shop. O verbo aqui é travel. Então eu vou dizer I traveled to Australia. I traveled to Australia last month. Porém, tem aquela nuance do inglês britânico e do inglês americano. Então, tem num deles você usa os dois L's e no outro não. Eu prefiro essa forma aqui, ó. Traveled. Deixa eu deixar em itálico para vocês. I traveled to Australia last month. My father, aí o verbo era study, mas você tinha que colocar na forma negativa. Já fizemos aqui em cima, que é o didn't, né? Então vamos usar my father didn't. Didn't o quê? Study. Lembram que quando eu coloco auxiliar, o verbo vai ficar na forma básica. Então ele não recebe o ed. Então, my father didn't study French in Canada at university. Meu pai não estudou francês no Canadá na universidade. Que é uma coisa bastante estranha, porque no Canadá a maioria das pessoas fala francês. E eles falam francês e inglês, são duas línguas oficiais lá, mas o francês é o que mais eles usam. Agora, o verbo é study. Aqui nós temos mais um caso especial, que é o caso dos verbos terminados em Y. Se o verbo termina em Y e antes do Y tem uma vogal, você apenas acrescenta o ed normalmente. Quando termina em Y e antes do Y nós temos uma consoante, então você tira esse Y e coloca o I no lugar antes de acrescentar o ed. Então, you study, né? Você vai usar aqui então o you stud sem o Y. No lugar do Y você põe o I e depois o ed. Então, you studied German last week. Você estudou alemão semana passada. Falando nisso, no Duolingo também tem alemão. Tem alemão, tem italiano, tem francês. Vocês podem estudar outras línguas, espanhol, se vocês quiserem. Brenda, agora de novo, not. Então você vai usar o didn't e o verbo invite aqui na sua forma básica. Brenda didn't invite us to her birthday party. Ela não nos convidou para a festa dela, né? Para sua festa de aniversário. Aqui o verbo dance, lembrando que quando o verbo já termina em e, você apenas acrescenta o de. Então, Sue danced with Peter. Aqui de novo, já termina em e, então é só acrescentar de. Daniel received a letter last Sunday. Received a letter, recebeu uma carta.
Visit novamente. We visited some museums yesterday. Visitamos alguns museus ontem. Virtually, of course. Agora vocês tinham que escolher daquelas 15 frases acima, 10 e colocá-las na forma negativa. Óbvio que as que já estão negativas aqui vocês não iam escolher, né? Então eu peguei todas as frases que não estão na negativa e passei aqui para baixo para nós transformarmos para negativa. Então todas as que já estão na afirmativa eu coloquei ali. A primeira, então, aqui eu coloquei usar o didn't, porém, se você usar a forma did not, isso também é a negativa. Como que eu transformo o did not para a forma contrata? Aqui eu coloquei, deixa eu colocar do lado aqui. Então, você faz o did e o not, tudo junto. Aí você apaga o O e coloca o apóstrofo. Então, ficou esse didn't aqui, né? Did not tudo junto, apaga o O e no lugar põe o apóstrofo. Beleza? A primeira frase, então, era I visited my friend yesterday. Aqui eu deixei destacado o ED, porque é a forma do passado afirmativo. Para eu fazer o passado negativo, eu vou retirar este ED. Aqui eu coloquei esse ED riscado. E aqui na frente, eu vou inserir o didn't ou o did not. É só isso. Você vai acrescentar o didn't antes do verbo principal e vai retirar o ed lá do final do verbo. Então ficou I didn't visit my friend yesterday. A segunda, como que ficou? Então nós temos lá, they opened a new restaurant. O que eu vou fazer? Primeira coisa, tiro o ed. E na frente disso eu vou acrescentar o didn't. Então, they didn't open a new restaurant last week. Eles não abriram um novo restaurante semana passada. The boy answered your question. O menino respondeu a sua pergunta. O que eu faço? Tiro o ed e coloco o did not ou o didn't. Então, the little boy didn't answer your question. Lembrando que esse didn't não tem uma tradução. Ele vem do verbo do, mas aqui ele não se traduz como fazer. Ele é só o auxiliar, não tem tradução. A única coisa é que ele está dizendo que esse verbo aqui é passado. Aqui vem o verbo prefer. Lembram que lá no exercício de afirmativa a gente duplicou o R? Então, o que eu vou fazer? Além de tirar o ED, eu tenho que tirar esse R a mais que foi duplicado. Ficou só o prefer. E na frente, eu coloco o didn't. Jonas didn't prefer to travel yesterday. O Jonas não preferiu viajar ontem. Aqui eu retiro o ED do visit. E antes eu coloco o didn't. Ficamos com the children didn't visit the new recreation center last week. As crianças não visitaram o novo centro de recreação na semana passada. Want. Tiramos o ED, colocamos o didn't. Viram como é fácil? You didn't want computer games yesterday. Você não quis jogos de computador ontem. Estava de saco cheio. O love. Aqui eu deixei os dois desses. Como era um verbo que já terminava em E, então nós tínhamos só o D, né? Então, loved. Era we loved the new coffee shop. Agora é we didn't love. Nós não amamos, não gostamos do novo coffee shop.
travel, tirei o ED, que era I traveled to Australia last month. Ficou I didn't travel to Australia. Eu não viajei para Austrália. Nem precisava desse to aqui, né? Deixa eu apagar. Aqui nós tínhamos You studied German last week. Lembram que eu retiro o ED, mas study com I não existe. Por que que tem I? Porque nós trocamos lá para ficar IED, porque terminava em Y precedido de consoante. Então, agora eu preciso colocar o Y de volta. Então, you didn't study German last week. Aqui, you danced with Peter. Tiramos o D apenas, porque dance terminava já em E. Então, Sue didn't dance with Peter. Daniel received a letter. Tiro o D. Daniel didn't receive a letter last Sunday. Visited. Tiro o ED. Coloco didn't ou did not. We didn't visit some museums yesterday. E cá está. Agora, essas mesmas 10 frases que vocês escolheram para a questão 2, vocês têm que transformá-las para a forma interrogativa. Eu coloquei aqui os exemplos. No exemplo, então, I visited my friend, que é a primeira frase. Então, I visited my friend é a forma afirmativa. Sei disso porque finalizou com ED ali no verbo. Na forma negativa, o que você fez? Colocou o didn't na frente, ou o did not, e tirou o ED de trás do verbo. I didn't visit my friend. Para fazer a interrogação, você também tira o ED do verbo, e a única coisa é que aqui na frente você vai acrescentar o did. Então vai ficar Did I visit my friend? Eu visitei meu amigo? Ou seja, então, did sempre na frente do sujeito, para que a frase seja uma pergunta, seja uma interrogativa. Ok? Aqui eu coloquei o exemplo no passo a passo, né? A frase como estava na forma afirmativa. Aí na negativa, eu coloco o did na frente e tiro o ED do verbo que estava lá na afirmativa. E a frase ficou assim. A segunda era they opened a new restaurant last week. O que eu fiz? Tirei o ED e coloquei o did na frente. Então ficou Did they open a new restaurant last week? The little boy answered your question. O que eu fiz? Tirei o ED, né, no answer e coloquei o did lá no começo, antes do sujeito. Qual que era o sujeito? The little boy, o menininho, né? Poderia ser he ali. Did the little boy answer your question? Ou did he answer your question? Aqui no preferred. Lembrando que aqui eu repeti o R, porque o verbo prefer termina em consoante, vogal, consoante. Tem duas sílabas, né? Prefer. E a última sílaba é a mais forte, prefer. Por isso que eu duplico. Eu só duplico quando tem duas sílabas ou uma sílaba. Se for uma sílaba terminada em consoante, vogal, consoante, eu duplico. E se forem duas terminadas em consoante, vogal, consoante, sendo a última sílaba a mais forte, também duplico. Então, nesse caso, eu vou tirar as 3 letras finais, que ficou, então, prefer. E na frente o did. Did Jonas prefer to travel yesterday?
A outra frase era the children, que era o sujeito, visited the new recreation center last week. Tirei o ed, ficou did the children visit the new recreation center last week. Próxima, you wanted computer games yesterday. O que você fez? Usou só o verbo want sem o ed e acrescentou o did lá na frente. Did you want computer games yesterday? I didn't play basketball. Então a pergunta, já que eu tenho um didn't ali, a forma já está negativa, então o verbo não tem ed. Então ele continua igual. A única coisa é que ao invés de usar o didn't, eu vou usar o did lá na frente do sujeito, do I. Did I play basketball last Friday? Como se eu estivesse com uma amnésia, não lembro. Joguei basquete sexta passada. Ou então, ao invés de I, você poderia perguntar: Did you play basketball last Friday? Perguntando para, né, a pessoa pergunta: Did you play basketball last Friday? Aí você responde: I didn't play basketball last Friday. Ou No, I didn't. Na resposta curta. We loved the new coffee shop. Que eu fiz. Did we love? Nós amamos. Gostamos. Como é meio estranho eu perguntar para mim mesma, então você pode dizer Did you love? Did you love the new coffee shop? Você gostou, amou o novo coffee shop? Yes, we do. We did. Ou no, we didn't. I traveled to Australia last month. Did I travel? Ou did you travel? Vocês entenderam esse lance do did I e did you, né? Então, se você quer usar o mesmo sujeito aqui, você repete, né? Did I. Mas é estranho eu perguntar para mim mesma se eu viajei no mês passado. Eu devo lembrar disso, né? A menos que eu esteja com amnésia ou que eu viaje demais. Então, muito provável que alguém me pergunte: Did you travel to Australia last month? Você viajou para a Austrália mês passado? Mesmo caso aqui em cima. Alguém nos pergunta se nós gostamos dessa nova cafeteria. E não nós mesmos perguntarmos para a gente mesmo. My father didn't study French in Canada at university. Então, o study já está na forma básica, só esse didn't que eu preciso trocar de lugar e tirar o negativo. Então, fica Did my father study French at university? You studied German last week? De novo, aqui tínhamos o Y, né, trocado pelo I, portanto ficou aqui. Did you study German last week? Aqui, Brenda didn't invite us to her birthday party. Invite já está na forma básica. O didn't só tira a forma negativa e joga esse did lá na frente do sujeito Brenda, que poderia ser she também. Então, did Brenda ou did she invite us to her birthday party? Su, aqui porque his, porque her é referente a ela, dela, e his, né? Então, her é dela. E se fosse o his, seria dele, né? Esse her ou o his a gente pode também traduzir como sua. Então, sua no sentido de ser dela e sua no sentido de ser dele, quando é his.
Sue danced with Peter. Did Sue dance with Peter? Aqui é fácil, né? Só tira o D, porque o verbo dance já termina em E, e acrescenta o did lá na frente do sujeito. Ah, lembrando, no inglês, então, para fazer perguntas, o sujeito, o auxiliar vem sempre antes do sujeito, mas nem sempre ele é a primeira palavra da pergunta. Porque, por exemplo, eu poderia colocar aqui why did. Por que que a Sue dançou com o Peter? Né? Então, pode ter essa double question ali na frente, né? Essas palavrinhas que começam com WH, que são usadas para fazer perguntas. Daniel received a letter last Sunday. Então, ficou Did Daniel receive a letter last Sunday? We visited museums yesterday. Tiramos o ED e ficou Did we visit museums yesterday? E de novo, né? Nós visitamos os museus ontem, será? Mas é o mais normal. É did you, vocês, visitaram os museus ontem. Beleza? Então, essa era a parte da correção. Eu queria dar uma dica de aplicativos para vocês. O primeiro aplicativo é o aplicativo Cake. Eu coloquei aqui o link para vocês, se vocês quiserem baixar na Play Store. Então, é um aplicativo gratuito e bem interessante, eu gosto dele. Já usei bastante, agora não tenho usado muito, mas é esse aplicativo aqui. Vocês podem aprender inglês usando as séries favoritas que vocês assistem, né, trechos de séries ou de filmes que vocês gostam. Bem interessante. E se vocês têm irmãos menores em casa ou alguém que tem crianças menores, vocês podem também usar um aplicativo chamado Rivet. Ele é mais voltado para crianças, mas dá para a gente aprender também. Que é esse aqui. Então, ele tem mais videozinhos infantis. Mas é claro, tem vocabulário que a gente também pode utilizar. Beleza? E já para adiantar, quando a gente vir os verbos irregulares, eu deixei uma tabela aqui, não é para agora, tá? Porque agora nós estamos nos verbos regulares. Então, nos verbos irregulares, nós temos essa coluna aqui, que é o passado simples, que nós vamos utilizar. E mais para frente, quando formos ver o present perfect e o past perfect, existe essa terceira coluna, que é a dos verbos no past participle, ou particípio passado. Ok? Então, aqui tem uma tabelinha de verbos. É claro que não são só esses os verbos que existem em inglês. Tem inúmeros outros. No livro de inglês de vocês tem lá no finalzinho. Nos dicionários geralmente também tem, ou no finalzinho ou no começo deles. Em média, os dicionários trazem uns 80 verbos irregulares. É claro que não são todos os que existem mais. Beleza? Espero que tenha. Deixa eu interromper a apresentação. Ok? Então, espero que tenha ficado claro tudo. E nos vemos na próxima. Até mais!